A gente publicou um artigo aqui recente no Brasil 247, que é esse aqui. Boaventura disse que o objetivo das acusações sempre foi calar sua voz após se demitir do centro de pesquisa. Também houve essa sua decisão, na verdade, de se afastar do centro de pesquisas que foi criado por você próprio. Conta pra gente, Boaventura, por que que você tomou essa decisão de se afastar e falar publicamente sobre o que aconteceu no seu caso, por favor. O que hoje se designa por cultura do cancelamento, entrou no meu centro. Como entra não em toda a sociedade, na minha, na vossa, enfim, está hoje aí, é algo que podemos analisar um pouco o que é essa cultura e em que é que consiste, mas o que é importante analisar é que entrou no meu centro e o meu centro, em vez de se defender dela, como devia, na medida em que ela significa um tipo de cultura que não me parece que esteja sintonizada com a cultura democrática do nosso tempo, adotou-a. Adotou-a e adotou-a de uma maneira extrema, na medida em que algumas das pessoas mais radicais dentro dessa cultura de cancelamento usaram um capítulo extremamente insultuoso para mim e para alguns colegas do meu centro, aliás, insultuoso para todo o Centro de Estudos Sociais, e com base nisso criaram uma crise institucional que levou a um autêntico golpe de Estado. Isto é, houve uma perturbação enorme no centro, e no meio, eu estava no Chile, nessa altura, estava em La Recoleta, convidado pelo meu amigo David Radu, que era na altura o prefeito da Recoleta, no Chile, e não estava presente. E, portanto, houve um momento de grande turbulência institucional, e é nesse momento de turbulência institucional perante um artigo que é um capítulo que se depois veio a saber que era um ato de vingança de uma investigadora, de uma pesquisadora belga, contra uma decisão nossa, que aliás tinha sido uma decisão perfeitamente justa. Essa turbulência fez com que se levasse a umas eleições precipitadas, que fizeram com que assumisse aí o poder dentro do centro um grupo de pessoas, quer na direção, quer no conceito científico, que realmente queria transformar a chamada narrativa das supostas vítimas que eram anunciadas nesse capítulo na única narrativa possível e defendê-la sem qualquer possibilidade de ouvir as outras partes. E eu penso que é fundamental numa situação em que questões graves surgem numa instituição, é importante ouvir todas as partes. Criar um contraditório ao princípio, já nem falo da presunção de inocência, que é absolutamente fundamental, mas a ideia do contraditório. Isto é preciso que outras versões possam vir a ser discutidas. Nunca se fez isso no meu centro. A agência pública, que ao contrário do que diz o próprio nome, não é pública, é privada, e é financiada, aliás está no site da própria agência, por instituições, algumas delas internacionais, que são hoje useiras e bezeiras, isto é, estão hoje muito conhecidas no mundo por produzir e reproduzir a cultura do cancelamento. Refiro-me fundamentalmente à Fundação FOR e à USAID. Portanto, eu não vou falar desse caso concreto, esse caso ocorreu e é esse que de alguma maneira está na origem da decisão judicial. O que interessa é porque é que ele foi possível. Porque é que foi possível que essa carta surgisse depois de um ano. Porque o que é interessante é ver nisto é que tudo ocorreu em abril de 2023, essa entrevista é de março ou do que seja de 2024. Mas o que é importante ver foi que não houve a possibilidade, dentro do centro, de criar condições para que houvesse realmente, digamos, o processo devido. E a presunção de inocência e um processo eh, eh, razoável e democrático. Tanto assim que eu, durante este ano, tenho recebido no meu gabinete particular, no meu escritório particular, eu tenho recebido estudantes, doutorandos, pós-doutorandos e colegas do SES que vêm procurar-me perguntar: professor, qual é a sua opinião sobre isto? Qual é a sua versão dos factos? Porque não se sabe no SES qual é a sua versão dos factos, que aliás não era só contra mim, mas contra vários colegas do meu centro que foram injuriados tal e qual como eu fui. É muito difícil uma pessoa defender-se quando as acusações só ocorrem na imprensa e nas redes sociais. Portanto, esse meio, é típico desta cultura de cancelamento, que não permite o contraditório. Ela escala a narrativa, escala e é extremamente seletiva, porque não é por acaso que certas pessoas são selecionadas para que os seus casos sejam ampliados e outros não sejam. É uma discussão que eu terei muito gosto em ter consigo, ao caracterizar o que é a cultura de cancelamento, mas é evidente que esta cultura torna impossível, faz com que todas as ilegalidades sejam cometidas. Só para lhe dar um exemplo, eu peço a minha autossuspensão do SES para facilitar as averiguações. A direção que faz um comunicado a dizer que me suspendeu. Não foi ela que me suspendeu, fui eu que me autossuspendi para facilitar as averiguações. E parece muito semelhante, quer dizer, em que você tem, por exemplo, um veículo de comunicação
vinculado, vamos dizer assim, ao chamado imperialismo, que em nome de supostas vítimas denuncia o intelectual de esquerda, com denúncias anônimas, que depois podem até se tornar públicas ou não. Isso motiva um processo sumário de afastamento, e depois a pessoa, no caso do Alisson Mascaro, ele não está conseguindo nem ter acesso às denúncias, ele não sabe quem acusa e do que é acusado, né? E já está afastado, já tem uma punição antecipada. Isto tudo nos leva a suspeitar que efetivamente estamos numa luta política e essa luta política é, para mim, o que me dói mais, Leonardo, é que eu sempre me considerei um feminista. Lutei as causas feministas. Andei com mulheres quilombosas, com mulheres negras, com mulheres indígenas, toda a minha vida para o Fórum Social Mundial. O que é perigoso neste movimento é que nos faz, por vezes, esquecer as verdadeiras, as profundas e as graves agressões que são feitas contra mulheres que não têm poder de voz. E um outro perigo que eu lhe vou dizer, Leonardo, é que a própria cultura de cancelamento pode ser objeto de cancelamento no futuro. Isso não é bom para ninguém. O típico da cultura do cancelamento é que intimida quem for contra. Isto é, qualquer pessoa que publicamente diga alguma coisa a defender a pessoa que está a ser objeto de cancelamento, é evidente que é cancelada imediatamente. Isto cria um sistema de intimidação. Você não pode imaginar as mensagens de apoio que eu tenho recebido do Brasil, de gente muito ilustre, cujo nome eu não vou pronunciar porque não quero pôr em causa a sua privacidade. Mas e que essas pessoas ficam anônimas também? Por que elas não vêm a público? Exatamente porque se criou uma cultura de intimidação que efetivamente é perigosa. As pessoas sabem que muita gente fica intimidada pelas repercussões que vai ter na sua vida, estão a dar as suas aulas, estão a trabalhar nas suas coisas, de um momento para o outro. Como sabe, o efeito da cultura de cancelamento é o ser instantâneo. Ela imediatamente escala a narrativa, transforma a outra pessoa numa identidade, numa monstruosa, digamos assim, escala, não admite perdão, não admite realmente contraditório, e, portanto, cria um ambiente de vigilantismo e de punitivismo que intimida as pessoas e é perfeitamente natural que as pessoas se sintam intimidadas. Acabou de sair uma matéria nova no site da Intercept contra o professor Alisson Mascaro. Antes eram 15 denúncias anônimas, agora são mais 9 denúncias anônimas e também sem provas materiais. E aí a matéria basicamente, quer dizer, visa sustentar o afastamento sumário que foi determinado pela Faculdade de Direito de São Paulo. E esse afastamento só foi possível porque foi emitido um decreto pelo governador de extrema-direita, Tarcísio de Freitas. Então, curiosamente, quer dizer, uma publicação estadunidense que se apresenta ao público como uma publicação de esquerda, né? Oh, precisamos atacar os bilionários, etc. e tal. Na verdade, eles usam um biombo de esquerda para fazer uma política de direita ou até de extrema direita. Saber se há com mais detalhes no futuro, infelizmente, provavelmente já cá não estarei para ver, como tudo isto foi urdido e continua a ser urdido por forças que realmente chegaram à conclusão de como não podem eliminar as ideias, procuram eliminar os autores das ideias, com a esperança de que essas ideias desapareçam. E, curiosamente, são sempre pessoas de esquerda que estão dentro, por um lado, isto falo do mundo académico, que é aquilo que me interessa, porque no mundo do entretenimento, do cinema, etc., das artes, aí foi outra história, da publicidade, foi aí que se criou a cultura do cancelamento, é outra lógica que eu não conheço e que eu não trato da parte académica. E tem um outro elemento que está aí, Leonardo, que é esse que os democratas de todo o mundo, e sobretudo os democratas brasileiros, depois do que aconteceu com a Lava Jato, deviam analisar qual é a credibilidade que podemos dar a denúncias anónimas. Não me venham continuar a dizer que é a cultura do medo, que há muito medo de denunciar, que as pessoas podem não sei quê, não sei quê. As mulheres realmente que não são as do Me Too, mas quando elas são vítimas de violência, pois claro que vão à delegacia. E cada vez mais, e fazem muito bem. É muito importante denunciar as reais agressões que estão a ser feitas. Agora, colocar-se ao abrigo do anonimato, isto é a coisa mais antidemocrática, isto é ditatorial. E nem sou eu que o estou a dizer. Vários colegas, inclusivamente aqui em Portugal, há uma colega Raquel Varela, mas outros têm vindo a dizer, nós não podem as instituições continuar a aceitar alegações anónimas das quais retirem conclusões. Quer dizer, podem receber uma acusação anónima, mas não podem suspender ninguém com base nela.